Vamos mudar de assunto agora? O câncer infantil é raro, mas quando diagnosticado precocemente, as chances de cura podem ultrapassar 80%. Os sinais muitas vezes são confundidos com doenças comuns da infância, o que pode atrasar o diagnóstico. Para entender melhor como identificar os sintomas e quais são os tipos mais frequentes, eu converso ao vivo agora com a hematologista pediátrica Vanusa Maria Rosa, doutora que está conectada aqui com a gente. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo espaço de falar dessa temática que é tão importante para as nossas crianças e para a nossa sociedade. É isso, né? Nosso objetivo aqui não é assustar ninguém, mas fazer um alerta para você Não. aí que convive com uma criança. E eu queria entender, doutor, o câncer infantil, ele é diferente do câncer em adultos? O que a gente pode dizer com relação a isso? O câncer na infância ele é totalmente diferente, tanto em termos de a forma como surge, quanto também em relação à forma como a gente trata. E aí a gente tem esse dia tão importante, que é da conscientização do câncer infantil, para lembrar que as crianças têm câncer, então é um diagnóstico que a gente tem que pensar, que câncer não é uma sentença, não é um tabu, é uma doença, e que graças ao avanço da ciência, da medicina, hoje a nossa taxa de cura é excelente. E eu sempre friso, né? A gente não sabe o prognóstico até avaliar o caso corretamente, mas todo câncer ele tem tratamento e acolhimento. Câncer é, antes de tudo, uma doença social, é uma família que adoece, né? Então, ela precisa de acolhimento, ela precisa ser tratada em um centro de referência para que seja cuidada nesse sentido. E quando a gente fala sobre criança, existe uma sensibilização ainda um pouco maior, né, doutor? Um cuidado maior. Como a senhora disse, né? A família acaba sendo muito impactada. E eu queria que a senhora nos ajudasse a entender quais são os tipos mais comuns de câncer infantil. Então, os tipos mais comuns são as leucemias, linfomas, os tumores do sistema nervoso central. Então, os cânceres do sangue, os cânceres que acontecem dentro da cabecinha e os cânceres que acontecem nos tecidos de sustentação, que a gente chama de sarcoma. São os principais da infância, variando conforme faixa etária, mas são os principais tipos. Entendi. E os sinais de alerta para os pais agora que estão nos acompanhando, quais são os sintomas do câncer infantil? Eles podem ser sutis, confundidos com outras doenças que são comuns na infância? Quando que a gente precisa tomar cuidado e que tipo de sinal não pode ser ignorado? Eu sempre falo assim que a gente tem uma biologia em termos de surgimento muito diferente, né? Então, os sintomas são inespecíficos, inclui dor, é uma dor intensa que impossibilita a criança de brincar, emagrecimento, sudorese, então suar muito de uma forma que não é o habitual da criança, ficar pálida, sangrar, ter manchinhas roxas, dor de cabeça, mudança do jeito de andar. E qualquer coisa que a mãe acha que não esteja dentro do habitual da criança merece ser avaliado, porque não necessariamente vai ser um câncer, mas sendo, a gente já começa a tratar e as outras doenças também requerem um tratamento. Então, eu sempre falo que o diagnóstico do câncer infantil, ele parte do pressuposto do acompanhamento correto da criança com o pediatra, nas consultas regulares, para a gente acompanhar o crescimento, tudo, e mediante novos sintomas. Hoje a gente não tem fila de espera, a gente avalia as crianças com o maior carinho do mundo e a gente só precisa que essa criança seja encaminhada para a gente. Certo. E como que é feito esse diagnóstico, o diagnóstico do câncer infantil? Porque eu imagino que seja um pouco mais complicado, né, por alguns fatores, para fazer o diagnóstico correto. Às vezes os pais levam as crianças no pediatra, não levam em outros profissionais. Como que a gente faz esse rastreamento da melhor maneira possível? Porque o diagnóstico precoce é muito importante, pelo que você disse. É, o diagnóstico precoce, ele de fato é muito importante, porque ele impacta na chance de cura, mas ele também impacta numa jornada de cuidado. Então, enquanto mais precoce essa criança chega, mais tempo ela vai ter para ser acolhida, para ser cuidada. Em termos de diagnóstico, depende muito do que a gente está pensando, do subtipo. Alguns requerem biópsia, outros avaliação de medula. Raríssimos casos a gente consegue fazer só pelo exame de imagem e a gente consegue fazer todos esses exames na instituição. Então, assim, eu preciso que a criança seja encaminhada, ela vai ser avaliada e os exames vão ser solicitados de forma pertinente.
Quais são os principais tratamentos utilizados nos casos das crianças? O tratamento deve ser bem diferente dos adultos, né? Ou não? O tratamento ele é diferente em termos de intensidade, duração e alguns outros aspectos. Mas a gente tem algumas modalidades de tratamento, então existem alguns tumores que o tratamento é cirúrgico, a gente tira, e aí a gente pode completar com quimioterapia ou radioterapia. A maioria dos tratamentos, eles são mistos, eles envolvem mais de uma modalidade. Então, pode ter a cirurgia, a químio e a rádio. Então, a químio é um remédio, a quimioterapia é um remédio que toma pela veia, a radioterapia e a cirurgia. Então, é uma complementação, depende de qual que é o tipo de tumor, o estágio da criança, a resposta. Então, muito da criança é determinado pela forma como ela responde ao tratamento. Doutora, antigamente, alguns anos atrás, a gente tinha o câncer como uma sentença. Como que está essa situação agora, com os avanços, os tratamentos que a gente tem? Então, a gente está diante de um cenário que o câncer é um tabu. As melhoras de tratamento, o avanço de tratamento, ele vem assim de uma história de décadas, mas o medo ainda prevalece, né? Então, eu sempre falo assim, o câncer ele tem cura, e ele tem acolhimento. Se a gente não estiver diante de um cenário de cura, a gente tem o acolhimento para fazer. Mas hoje a cura ela é possível e ela é real na maioria dos casos. Perfeito. Por falar em acolhimento, queria entender um pouco mais sobre o papel da família. De que forma vocês, profissionais da saúde, lidam com a família diante de um caso de câncer? Eu acho que a particularidade da pediatria, na minha opinião, é o fato de a gente nunca falar de uma pessoa só. A gente sempre fala de uma família, né? E a gente precisa que essa criança venha. Então, a gente precisa desse engajamento da família. A gente precisa que essa família tenha um suporte social, porque na maioria das vezes alguém vai deixar de trabalhar, alguém vai ficar por conta dessa criança. Outras crianças, os irmãos também precisam ser cuidados. Então, a gente fala que é um cuidado da família. A gente acaba conhecendo toda a família e a criança por extensão. Perfeito. Então fica o recado para você aí que está em casa, tem criança em casa, tome cuidado, leve as consultas, identifique os sinais diferentes, né? Se a gente vê uma criança muito quietinha, é porque pode ter algum problema, não necessariamente um câncer, mas fazer a investigação é fundamental. E realmente esse diagnóstico precoce reduz tanto assim, aumenta tanto assim as chances de cura, doutor? 80% é muita coisa, né? Não que o diagnóstico precoce eleve em 80%, mas enquanto mais precoce, enquanto inicial o estadiamento, a gente tem uma chance de uma doença mais localizada. Hoje, as taxas de cura são acima de 80% de uma forma global pelos avanços, e aí a gente inclui todos os cânceres. Mas eu sempre falo que a suspeita já é muito angustiante. Sim. Então, a gente tem que pensar que do outro lado tem alguém cujo amor da vida tá com a possibilidade de um diagnóstico de uma doença ameaçadora à vida, né? Então, eu acho que o diagnóstico precoce ele é importante até no sentido da dignidade, do cuidado, é um direito do estatuto, né? Perfeito. Doutora, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui, pelas orientações, pelo alerta para quem está em casa. Até uma próxima, viu? Eu que agradeço por abrirem um espaço para falar de uma temática tão importante. Muito obrigada, a gente está sempre à disposição. Tá certo. Um abraço. Tchau, tchau.